eu voltei do trabalho e vi uma placa de vendido na minha casa. Você não precisa de uma casa de luxo com essa idade, zombou meu padrasto enquanto fazia as malas para sua turnê exclusiva pela Europa. Eu deixei embarcar no voo, mas quando voltou, não tinha para onde ir. Não tenho certeza de por onde começar, mas como isso é o Reddit, vou direto ao ponto. Hoje voltei de uma viagem de negócios e encontrei uma placa de vendido no meu jardim. Meu padrasto, Manuel, sorriu com superioridade e me disse que eu não precisava de uma casa de luxo, enquanto fazia as malas para sua turnê exclusiva pela Europa. Mas eu deixei embarcar no voo e quando voltou, não tinha para onde ir. Antes de explicar como isso aconteceu, deixe eu me apresentar. Meu nome é Iker, tenho 28 anos e sou engenheiro estrutural. Meu trabalho paga bem, mas é exaustivo. Passo mais tempo nos canteiros de obras do que em casa, viajando entre projetos. A única coisa que me mantinha são era meu lar, meu próprio espaço. Ou pelo menos era o que eu pensava, porque a partir de hoje, minha casa já não me pertence. Você não precisa de uma casa como essa, garoto. Eu soube que algo estava errado no momento em que virei a esquina da minha rua. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem de negócios de 3 semanas fora do país. Estava exausto, com apenas 3 horas de sono no avião, e tudo o que eu queria era tomar um banho e me jogar no sofá. Mas ao me aproximar da minha casa, vi algo que fez meu estômago revirar, uma placa vermelha e branca de vendido, cravada no meu gramado. Freio tão forte que os pneus cantaram. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Não, só podia ser um erro. Dirigi até a entrada e praticamente corri até a porta, com minha maleta de trabalho ainda pendurada no ombro. Mas antes que eu pudesse entrar, ouvi um barulho lá dentro. Manuel, meu padrasto, estava dentro da minha casa, empacotando minhas coisas. Entrei pela porta com o coração disparado. O que está acontecendo aqui? Manuel mal levantou os olhos enquanto selava uma caixa com fita adesiva. Ah, oi garoto. Voltou antes do que eu imaginava. Garoto. Ele sempre me chamava assim, como se eu ainda fosse um adolescente ingênuo e não um homem adulto que trabalhou para conquistar tudo o que tem. Soltei minha maleta no chão. Por que tem uma placa de vendido no meu gramado? Manuel soltou um suspiro dramático, como se eu estivesse sendo o problemático da situação. Vendemos a casa. Meu estômago se revirou. Nós vendemos? Dei um passo na direção dele. O que quer dizer com nós vendemos? Manuel largou a fita adesiva e me olhou como se eu fosse lento para entender. Obviamente sua mãe e eu. Você não precisa de uma casa tão grande, Iker. É ridículo para alguém da sua idade. Ele fez um gesto casual com a mão. Você deveria alugar um apartamento pequeno e economizar dinheiro. Vai me agradecer depois. Senti meus punhos se fechando involuntariamente. Manuel, essa é a minha casa. Eu a comprei com o meu dinheiro. Você não tinha esse direito. Ele riu. Riu na minha cara. Garoto, você realmente acha que conseguiu tudo sozinho? O que é? Uma espécie de história de sucesso feita por conta própria. Ele deu um tapinha no meu ombro como se eu ainda fosse uma criança. Isso é dinheiro da família. Bens compartilhados. Você não é realmente dono de nada. Me afastei como se ele tivesse me dado um tapa. Dinheiro da família. Bens compartilhados. Não, isso era uma mentira. Foi assim que eles me roubaram minha casa. Aqui é onde as coisas ficam técnicas. Sim, eu paguei pela casa. Sim, eu fiz cada pagamento da hipoteca. Mas quando a comprei, tinha apenas 23 anos. Eu era jovem demais para conseguir um bom empréstimo por conta própria. Meu crédito era sólido, mas o banco ainda exigia um consignatário. E minha mãe Carmen se ofereceu. É só papelada, Iker. Ela me disse na época, minimizando a situação. Vai continuar sendo sua casa. Então eu assinei os documentos, acreditando que meu nome estava na escritura. E estava. No começo. O que eu não sabia era que Manuel tinha refinanciado a hipoteca pelas minhas costas enquanto eu estava fora. Meu nome foi silenciosamente removido da escritura meses atrás. Agora, a casa estava apenas no nome dele, e legalmente ele tinha todo o direito de vendê-la. Senti náuseas. Você? Minha voz falhou na garganta. Manuel sorriu com arrogância. Ah, não faça essa cara surpresa. Você assinou os papéis anos atrás. Ele deu de ombros. Você deveria ler melhor as letras miúdas, garoto. Minhas mãos tremiam. Onde está minha mãe? Ele deu de ombros novamente. Já na Itália. Precisava de um descanso. Cerrei os dentes. Então vocês venderam minha casa, embolsaram o dinheiro e o que me deixaram exatamente? Ah, não seja tão dramático. Ele sorriu e me deu um tapinha na bochecha, como se eu fosse uma criança. Você é jovem. Vai se virar. Mas eu tinha um plano. Manuel fechou o zíper de sua elegante mala de couro e a jogou no ombro. Escuta, adoraria ficar para bater papo, mas tenho um voo para pegar. Hotéis 5 estrelas, passeios privados, só o melhor. Primeira classe, é claro. Eu só fiquei olhando. Ele caminhou até a porta de saída com toda a tranquilidade do mundo. Te trago uma lembrancinha, sim. E então ele foi embora. Fiquei ali parado, olhando para o espaço vazio onde antes estavam meus móveis. Minha casa, minha vida inteira, acabava de ser roubada diante dos meus olhos, e eu não podia fazer absolutamente nada a respeito.
Ou pelo menos era isso que Manuel pensava. Eu deixei embarcar no voo. Eu deixei saborear sua taça de champanhe a 10.000 metros de altitude, acreditando que tinha vencido. Mas quando aterrissou de volta em casa 2 semanas depois, percebeu algo. Não tinha para onde ir. E onde eu estava? Ah, certo. Minha casa tinha sumido. Meu padrasto estava bebendo champanhe na primeira classe, e eu estava parado nos escombros da minha antiga vida, tentando me conter para não socar a parede. Mas eu não ia perder a cabeça. Eu ia me vingar. Iker, você precisa ver o quadro geral. A primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe. Sem resposta. Liguei de novo, direto para a caixa postal. Na terceira chamada, eu já estava tremendo de raiva. Não só porque ela não atendia, mas porque ela já sabia. Sabia disso havia semanas, talvez até meses, e nunca me avisou. Enviei uma mensagem. Mãe, me liga agora. 3 pontinhos apareceram, ela estava digitando. Então a mensagem apareceu na tela. Iker, não quero falar sobre isso pelo telefone. Vamos conversar quando eu voltar. Olhei para a tela, cerrando os dentes com tanta força que doeu. Depois de venderem minha casa pelas minhas costas? Liguei de novo. Dessa vez ela atendeu. Iker, não gosto do tom das suas mensagens. Sua voz era calma, distante, como se eu estivesse exagerando. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos doíam. Você não gosta do meu tom? Repeti rindo amargamente. Mãe, você ficou maluca? Você vendeu a minha casa? Iker, você ainda é jovem. Não precisa de uma casa tão grande nessa fase da sua vida. Carmen continuou com aquele tom condescendente que estava me deixando louco. Manuel e eu encontramos uma opção muito melhor para você, um pequeno apartamento moderno no centro. Pouca manutenção, acessível, muito mais adequado. Fiquei sem palavras. Ou um apartamento? Minha voz mal saiu num sussurro. Vocês roubaram minha casa e agora estão tentando me convencer a aceitar um apartamento? Ela suspirou como se eu fosse uma criança birrenta. Querido, você precisa ver o quadro geral. Manuel, na verdade, te ajudou. Ele te livrou de todo esse estresse. E escute, nós não ficamos com todo o dinheiro. Meu estômago revirou. Uma parte vai servir para te ajudar a comprar o apartamento. Manuel cuidará dos detalhes quando voltarmos. Houve um silêncio. Então, com uma voz mais baixa, ela acrescentou. Bem, um pouco do dinheiro também foi usado para a nossa viagem. Senti um nó na garganta. Mas, Iker, vamos lá. É dinheiro da família. Todos nós merecemos um pouco de felicidade, não? Me senti péssimo. Ela realmente acreditava nisso. Ela realmente achava que tinham me feito um favor. Legalmente ele tinha todo o direito. Passei as 2 horas seguintes revisando meus documentos, desesperado para encontrar alguma forma de lutar contra isso. Tinha que haver algo, alguma brecha legal, algum documento que provasse que a casa ainda era minha. Mas quando cheguei aos papéis da nova hipoteca, meu estômago afundou como uma pedra. Ali estava, preto no branco. Meses atrás, enquanto eu trabalhava fora do país, Manuel refinanciou a hipoteca apenas no nome dele. Meu nome havia sido silenciosamente removido da escritura, tornando-o o único proprietário. Ele fez tudo de maneira silenciosa, estratégica, tão perfeitamente que quando percebi, já era tarde demais. Li as letras miúdas 3 vezes, esperando ter deixado algo passar. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Legalmente, ele tinha todo o direito de vender minha casa. O dinheiro já tinha ido embora. Meu próximo passo foi verificar minhas contas bancárias. Eu sabia que não tinha recebido um centavo da venda, mas precisava confirmar. Abri o aplicativo do banco e assim que vi a tela, minha mão começou a tremer. Porque ali estava exatamente o que eu temia, um depósito de 490 mil euros da venda da casa, seguido de múltiplos saques. Reservas em hotéis de luxo, compras em marcas exclusivas, uma transferência bancária para uma conta internacional. O dinheiro não apenas desapareceu, eles já tinham gastado tudo, mas eu ainda não tinha terminado. Me sentei na minha casa vazia, olhando para o celular, sentindo a raiva tomar conta do meu peito. Manuel achava que tinha vencido, mas eu não ia deixar ele sair impune. Respirei fundo, tentei acalmar minhas mãos e fiz 2 ligações. A primeira para meu advogado Rubem, a segunda para meu tio Álvaro, porque Manuel esqueceu de um detalhe muito importante. A única razão pela qual ele conseguiu crédito para refinanciar a casa foi graças à minha mãe. E eu sabia algo que ela não queria que ele soubesse. Manuel estava prestes a perder tudo. Eu deixei ele curtir sua turnê pela Europa. Deixei ele saborear seu champanhe, acreditando que tinha se safado. Porque quando ele voltasse para casa, não restaria um único centavo no nome dele. E então ele aprenderia como é perder tudo. O que ele não sabia era que tinha deixado cabos soltos suficientes para que eu pudesse desmantelar toda a sua vida. Então, enquanto ele tomava vinho caríssimo em Sevilha, eu preparava o cenário para sua ruína. O primeiro passo, congelar tudo. A primeira ligação que fiz foi para meu advogado Rubem. Eu conhecia Rubem desde a universidade. Ele não era um grande advogado de renome, mas era extremamente astuto. E o mais importante, ele odiava caras como Manuel. Contei tudo. Rubem soltou um assobio baixo.
Meu Deus, Iker, esse cara te ferrou bonito. Nem me diga, murmurei, andando de um lado para o outro na minha sala vazia. Me diz que há algo que eu possa fazer. Ruben respirou fundo. Bom, legalmente ele tinha o direito de vender a casa. Meu estômago afundou. Mas então seu tom mudou. Ficou mais sério, mais sombrio. Agora, se ele refinanciou a hipoteca sem o seu conhecimento, aí sim temos algo. Isso capturou minha atenção. Como assim? Ruben explicou. Seu nome estava originalmente na escritura. Se Manuel falsificou sua assinatura ou ocultou documentos para te remover da hipoteca, podemos processá-lo por fraude. Meus punhos se fecharam. Podemos provar isso? É o que eu vou descobrir, me garantiu. Vou conseguir todos os registros e verificar se Manuel infringiu alguma lei no processo de refinanciamento. Se ele fez isso, podemos arrastá-lo para os tribunais, congelar seus bens e tornar a vida dele um inferno. Mas esse não era meu único plano. A próxima ligação foi para o meu tio Álvaro. Álvaro é o irmão mais velho da minha mãe. Ele odeia Manuel. Desde o começo, ele viu através do falso charme de Manuel. Mas minha mãe ignorou seus avisos e se casou com ele mesmo assim. No momento em que contei o que tinha acontecido, Álvaro explodiu. Esse cara não tem escrúpulos. Você está me dizendo que ele roubou a casa? E isso nem é o pior, respondi. Ele usou o crédito da mamãe para refinanciá-la. Tenho quase certeza de que ela nem sabe o tamanho da dívida que tem agora. Álvaro soltou um palavrão. E o que você precisa de mim? Álvaro tem um pequeno escritório de contabilidade. E por sorte, Manuel usava seus serviços há anos. Confiava no meu tio para lidar com seus impostos, declarações empresariais, tudo. E agora, Álvaro estava mais do que feliz em revisar suas finanças a fundo. Se houver algo sujo nas contas dele, eu vou encontrar? Prometeu. E se ele sonegou impostos, vai ter problemas muito maiores do que você. Sorri friamente. Era exatamente isso que eu esperava que você dissesse. Nas 2 semanas seguintes, mantive silêncio absoluto. Não liguei para minha mãe, não mandei mensagens para Manuel. Deixei ele pensar que estava tudo bem. Enquanto isso, Ruben investigava os documentos da hipoteca e Álvaro examinava cada detalhe das finanças de Manuel. Então, 3 dias antes de Manuel voltar de viagem, recebi 2 ligações. A primeira foi de Ruben. Bingo, disse ele. Manuel cometeu fraude hipotecária. Aparentemente, ele falsificou minha assinatura em alguns documentos para completar a renegociação do financiamento sem o meu consentimento. Isso tornava a venda da casa completamente ilegal, o que significava que eu poderia processá-lo com tudo que tinha. Me manda tudo, pedi. Vamos afundá-lo. 1 hora depois, Álvaro ligou. Você vai adorar isso, disse ele, quase rindo. Encontrei renda não declarada nos impostos de Manuel. Me endireitei na cadeira. Que tipo de renda? Ele soltou um suspiro satisfeito. Digamos que ele vem escondendo dinheiro do governo há anos. Centenas de milhares de euros. Dinheiro recebido por fora, sem declarar nada. Se eu fizer as ligações certas, ele vai sofrer uma auditoria bem pesada. Senti um sorriso frio e lento se formar no meu rosto. Faça as ligações. Com todo prazer. Manuel tinha tirado tudo de mim. Agora, eu ia tirar tudo dele. O voo de Manuel aterrissou às 16h15 de um domingo. Às 16h37, eu estava no meu carro, estacionado do outro lado da rua da casa dele, esperando. Não precisei esperar muito. Um carro preto de aplicativo parou em frente à casa. Manuel desceu com um casaco de grife e aquela mesma expressão de superioridade de sempre. Observei enquanto ele caminhava pela entrada, arrastando sua mala e assobiando para si mesmo. Mas ao chegar à porta, digitou o código de segurança, e nada aconteceu. Franziu a testa e tentou de novo. Nada. Então a porta se abriu de repente e lá estava Carmen. Ela não parecia nada feliz. Mesmo do outro lado da rua, conseguia ouvir as vozes. Carmen, por que o código não está funcionando? Minha mãe cruzou os braços. Precisamos conversar. Manuel tentou entrar, mas ela bloqueou a passagem. Não aqui fora. Só me deixa passar. Sua voz vacilou de repente. O banco congelou nossas contas. A expressão de Manuel mudou instantaneamente. O quê? Eu não sei o que aconteceu, choramingou Carmen. Tudo estava bem. Mas esta manhã, tentei sacar dinheiro e a conta estava bloqueada. O rosto de Manuel perdeu toda a cor. Muito pálido. Então seu telefone tocou. Ele atendeu e se afastou de Carmen. E foi nesse momento que eu vi. Seu corpo inteiro ficou rígido. Ele começou a gritar com a pessoa do outro lado da linha. Eu sabia exatamente com quem ele estava falando, porque naquele exato instante, a notificação da auditoria fiscal chegou à sua caixa de e-mails. Seu esquema de sonegação tinha sido descoberto. Sua hipoteca fraudulenta havia sido marcada. Toda a sua vida financeira estava desmoronando. E ele não tinha a menor ideia de quem tinha feito isso. Saí dirigindo, sorrindo. Eu poderia ter ficado ali para assistir. Poderia ter caminhado até ele, olhado diretamente em seus olhos e contado exatamente o que fiz. Mas não fiz. Porque a melhor vingança é deixá-lo perceber, por conta própria, que perdeu. Eu perdi minha casa. Mas Manuel, ele perdeu tudo. Está bem, Reddit.
Apertem os cintos, porque agora é que a coisa fica realmente boa. Da última vez que vimos Manuel, ele tinha acabado de voltar da viagem apenas para descobrir suas contas bancárias congeladas, seu esquema de fraude fiscal exposto e minha mãe o impedindo de entrar em casa. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Só sabia que sua vida financeira estava desmoronando diante de seus olhos. Mas isso era só o começo, porque agora era a hora de vê-lo se afogar. Não fiquei para ver Manuel perder a cabeça em tempo real. Em vez disso, fui para casa, servi-me um uísque e esperei. Não demorou muito. Exatamente às 18h42, meu celular se iluminou com o nome da minha mãe. Deixei tocar uma vez, duas, três. Finalmente atendi. Mãe? Sua voz tremia. Iker, você sabe o que está acontecendo? Recostei-me na cadeira tomando um gole do uísque. Depende. O que aconteceu? Ela soltou um suspiro nervoso. As contas de Manuel estão congeladas. A Receita Federal está investigando ele por fraude fiscal, e a empresa hipotecária diz que há uma disputa legal sobre a venda da sua casa. Fingi surpresa. Nossa, parece que Manuel está tendo um dia bem ruim. Iker, isso não tem graça. Carmen disparou furiosa. Você fez alguma coisa? Deixei o silêncio se prolongar. Então, com total calma, respondi. Você e Manuel roubaram minha casa. Ouvi sua respiração prender por um segundo. Querido. Sua voz se suavizou tentando me apaziguar. Você precisa entender, só estávamos pensando no seu futuro. Aquela casa era uma responsabilidade grande demais para você. Soltei uma risada baixa e sombria. E responsabilidade? Essa é sua desculpa? Vocês me tiraram tudo, e agora está incomodada porque Manuel está enfrentando as consequências? Iker, ela sussurrou. Ele vai perder tudo. Sorri. Que ótimo. Ouvi sua respiração vacilar. Você não está falando sério. Vó, eu estou. Porque sabe de uma coisa, mãe? Ele não vai ser o único a perder tudo. Manuel não tinha para onde ir sob o que aconteceu depois por Álvaro, que teve um assento na primeira fila do maior colapso que já viu. Depois de desligar para minha mãe, mandei uma mensagem para ele. Como ele está? A resposta veio em segundos. Mal. Ele tentou sacar dinheiro de uma das contas empresariais, mas estava congelada. Tentou ligar para o contador e descobriu que está sendo auditado. Entrou em pânico. Depois tentou entrar na casa. Endireitei-me na cadeira. E... sua mãe expulsou ele. Meus olhos se arregalaram. Você está brincando. Não. Ela está apavorada. Não quer ser arrastada com ele, então o trancou do lado de fora e mandou ele resolver os próprios problemas. Sorri. E onde ele está agora? Sem ideia. Mas se tivesse que adivinhar, diria que está dormindo no carro. Eu não conseguia parar de rir. Manuel passou os últimos 10 anos me menosprezando, me tratando como um garotinho burro que precisava da sua orientação. E agora? Agora ele estava sem casa. Passou um dia. Depois outro. No terceiro, meu telefone tocou de novo. Carmen. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Mãe? Sua voz soava tensa. Iker, precisamos conversar. Coloquei meu copo sobre a mesa. Sobre o quê? Ela hesitou. Manuel está com problemas. Ah, é? Ele não tem para onde ir. E o que isso tem a ver comigo? Ele está dormindo em um motel. Vó, não. Um motel? Soltei uma risada sarcástica. Que tragédia. Iker, por favor, precisamos da sua ajuda. Inclinei-me para frente. Vocês precisam da minha ajuda? Sim. Deixa eu ver se entendi. O mesmo filho que não estava pronto para a responsabilidade de ter uma casa, o mesmo homem que foi roubado, agora precisa resolver isso? Ela tentou interromper. Querido nós. Onde está o dinheiro, mãe? Cortei. O dinheiro da casa. Silêncio. Depois, com uma voz quase inaudível, ela respondeu. Acabou. Fechei os olhos, sentindo uma satisfação profunda arder no meu peito. Claro que sim. Eles gastaram tudo. Primeira classe, hotéis de luxo, compras compulsivas em Sevilha e Valência. Queimaram quase €500 mil em poucas semanas, e agora não sobrava nada. Esperei profundamente. Deixa eu ver se entendi. Vocês roubaram minha casa, venderam, gastaram tudo, e agora que Manuel está sem teto, esperam que eu resolva? Sua voz se quebrou. Cometemos um erro? Sorri. Sim, cometeram. E desliguei. Naquela noite, exatamente às 23h47, ouvi uma batida na minha porta. Olhei pelo olho mágico e lá estava Manuel. Seu cabelo, sempre perfeitamente penteado, estava um desastre. Seu terno amarrotado, os olhos vermelhos e fundos, como se não tivesse dormido em dias. Abri a porta só o suficiente para me apoiar no batente. Manuel soltou uma respiração trêmula. Iker, escuta, eu só. Levantei a mão, interrompendo. Ele engoliu seco, sua mandíbula se retesando. Só preciso de um tempo. Um lugar para ficar. Eu ri na cara dele. E Manuel se encolheu. Então, muito devagar, me inclinei para frente e sussurrei. Esta não é mais sua casa. Vi seu rosto se contorcer. Raiva. Vergonha. Desespero. Tudo ao mesmo tempo. Dei um passo para trás e fechei a porta na cara dele. Ele insistiu.
Iker, você não está pensando nos outros. Girei a chave na fechadura e me afastei. Sua voz foi sumindo enquanto eu pegava uma cerveja, me jogava no sofá e ligava a TV. Manuel estava apenas enfrentando as consequências das próprias decisões. E eu tinha vencido. Manuel perdeu tudo. As contas bancárias congeladas. Seu fraude fiscal exposto. Sua esposa o expulsou de casa. Sua reputação destruída. E agora lá estava ele na minha porta, implorando por ajuda como o idiota que caiu na própria armadilha. Depois que fechei a porta, imaginei que ele fosse embora. Mas ele não foi. Em vez disso, começou a bater com mais força. Sua voz tremia de raiva. Iker, você está sendo orgulhoso. Você acha isso engraçado? Dei outro gole na cerveja, completamente tranquilo. Está gastando energia à toa, Manuel, disse calmamente. Melhor guardar para quando a Receita Federal começar a te ligar. Silêncio. E então, bam, ele socou a porta. Me deixe entrar. Soltei um suspiro. Sem dizer nada, peguei o celular e desquei. 112, emergência. Oi, tem um homem do lado de fora da minha casa tentando entrar à força. Está gritando e ameaçando. Sim, ele morava aqui antes. Sim, quero que mandem alguém. Olhei pela janela bem a tempo de ver Manuel dar um passo para trás, olhando ao redor, desesperado. Provavelmente percebeu que estava a 5 minutos de ser preso. Murmurou algo entre os dentes e saiu correndo rua abaixo. Aquela foi a última vez que vi Manuel em pessoa. As semanas seguintes foram um desastre absoluto para ele. A Receita Federal seguiu com a auditoria e não apenas descobriu anos de sonegação de impostos, mas também contas ocultas no exterior. A investigação criminal foi adiante. Ruben apresentou todas as provas. Falsificar uma assinatura de hipoteca é um crime sério. Minha mãe pediu o divórcio. No momento em que percebeu que Manuel estava arrastando ela junto, ela congelou as contas, contratou um advogado e o expulsou da vida dela. Não foi porque finalmente viu a verdade. Foi por medo. E isso era perfeito. Manuel não tinha mais ninguém. Meses depois, encontrei Álvaro. Perguntei onde Manuel tinha ido parar. Álvaro sorriu. Você vai adorar essa. Peguei meu café. O que foi? Ele tentou fugir do país. Quase engasguei. O quê? Reservou um voo. Mas a Receita bloqueou o passaporte dele. Não pode ser. Quando tentou embarcar, foi preso. Me inclinei para frente surpreso. Sério? Álvaro riu. Totalmente. Manuel não apenas perdeu seu dinheiro, sua casa, sua reputação. Agora estava enfrentando acusações criminais. Tentava se defender, mas com fraude, evasão de impostos e dívidas. Estava acabado. Recuperei meu dinheiro. Não tudo, mas uma boa quantia. Minha mãe tentou se desculpar com mensagens e ligações. Nunca respondi. Ela nunca esteve realmente do meu lado. Eu fui apenas dano colateral. Pela primeira vez, não tinha culpa, nem obrigações familiares. Apenas liberdade. E como era bom sentir isso. Meses atrás eu estava traído e sem casa. Agora, tenho uma nova vida e minha conta bancária cheia com o dinheiro de Manuel. E o melhor, durmo como um bebê enquanto ele está em uma cela, se perguntando onde foi que tudo deu errado. A vingança mais doce de todas.